Dia, eu sou o Nicolas Fabiani, gestor de parceiros do Legal Hub, e hoje iniciamos o primeiro episódio do Café com Inovação. Temos a ilustre presença do advogado Marcos Gonçalves, sócio do Faquinha Advogados, e hoje falaremos sobre empreendedorismo, startups e direito societário. Ficou curioso? Então acompanhe que falaremos de forma mais profunda sobre o tema que envolve a constituição do negócio. Bom dia, Marcos, tudo bem? Bom dia, Nicolas, tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer estar com o pessoal da Legal Hub para tratar desse tema que é muito interessante. Como você disse, eu sou advogado, sou professor de Direito Civil, me dediquei academicamente a esta área, fiz meu doutorado na UERJ e me dedico profissionalmente a tratar das empresas que estão iniciando, startups, fintechs, e é um tema que me deixa muito feliz de tratar com vocês hoje. Muito bacana. Como a gente tem visto, professor, a economia digital tem alterado a forma das pessoas se relacionarem, né? E, consequentemente, na forma como a sociedade investe seu capital e elenca suas prioridades. Nos últimos anos, houve a organização da informação orientada ao empreendedorismo, aliada à multidisciplinaridade, caminhando, né, a passos largos do nosso cotidiano, dos empreendedores e investidores. Prova disso se dá com o surgimento das startups, né, posicionando-se como companhias voltadas à capacidade de execução dos seus agentes por meio de desenvolvimento de produtos e serviços inovadores, escaláveis e repetíveis, né? Então, um ambiente de alta incerteza e preferencialmente de base tecnológica. Tem se tornado peça fundamental produzindo inovações e consequência de desenvolvimento econômico. A gente sabe que uma empresa dá certo, né, a gente necessita de atenção na área jurídica. São poucos os empreendedores que conhecem o caminho jurídico ao se iniciar um negócio, principalmente sobre as nuances societárias quando há figura de sócios. Marcos, no seu entender, no que tange aos sócios, ao seu ver, quais seriam os primeiros cuidados jurídicos de você montar a tua startup ali? Olha, Nicolas, na sua pergunta tem uma premissa que eu acho fundamental, que é extremamente relevante ressaltar, que é isso que você tratou do impacto nos relacionamentos dessa economia digital. Nós vivemos no mundo digital, hoje mais do que nunca, com a pandemia da Covid-19, enfim, a gente já vinha vendo um movimento para a digitalização, acho que agora a ruptura é ainda mais rápida. O espaço digital se tornou um novo espaço de atuação das pessoas, mas isso não tira a importância de tratamentos jurídicos e de tratamentos formais de algumas relações, entre elas as relações entre os sócios. Eu costumo brincar que as ferramentas jurídicas elas devem ser mais parecidas com ferramentas de engenheiros do que com ferramentas de bombeiros. O direito está colocado mais para ajudar na estrutura e manutenção do prédio em pé do que para pagar um incêndio. Então, para responder objetivamente a sua colocação, acho que há um escalonamento de ferramentas e instrumentos importantes a serem observados nas diversas fases que um empreendimento, uma startup, uma empresa nova atravessa. Não só as empresas de tecnologia, mas especialmente elas. A primeira delas me parece que é a necessidade de tratar as coisas de maneira objetiva, clara, formal, na medida do possível dessa formalidade. Quando eu falo formal, eu quero dizer pôr as coisas no papel. Então, o primeiro instrumento me parece fundamental é o memorando de entendimentos. A cada passo, a cada evolução, é preciso descrever o que se fez. É quase um diário de bordo dessa fase inicial. Quando a startup, a empresa, passa a avançar na sua criação, me parece que um outro elemento fundamental já de início é pensar no contrato social, que tenham cláusulas claras, que possam ser facilmente executadas depois. E eu gosto de chamar a atenção para dois pontos de um contrato social que me parecem extremamente relevantes. O primeiro deles diz respeito às regras de ingresso dos sócios e o seu antagônico, as regras de exclusão ou retirada dos sócios, exclusão aqui no sentido de retirada dos sócios. A gente percebe muitos problemas por contratos sociais que não são tão claros quanto a isso quando um sócio quer se retirar, e aí vai se discutir valuation, vai se discutir como calcular a sua participação societária. Então, isso tem que estar muito claro desde saída já no contrato social.
Além disso, eu sempre recomendo a fazer uma análise, e isso depende de profissionais da área, depende de um contador, depende de alguém da área tributária, um advogado tributarista, ou alguém da área tributária, para adequar a empresa à sua realidade tributária. Se ela vai se adequar ao simples, se ela vai ser uma microempresa, se está tratando de um microempreendedor individual, isso é fundamental. A saída da informalidade hoje é fácil. Embora haja aí alguma burocracia que pode dar algum trabalho de ultrapassar, mas não é como se tinha há muito tempo atrás. Hoje se faz tudo digital. Eu consigo abrir uma empresa integralmente na tela do meu computador. Isso é muito relevante de se fazer com boa orientação. E, por fim, me parece que, e aí não é só no início, mas em todo o caminho da empresa, é preciso estar sempre presente que os sócios mantenham claros os acordos de sócios e instrumentos também registrados, não registrados na mas registrados no sentido de formais, instrumentos escritos, que coloquem qual é a capacidade de expansão da empresa e o papel de cada um nessa busca de atuação. Quando tudo está claro, quando tudo está estabelecido, é muito mais fácil de evitar problemas, não só de resolvê-los, mas de fato evitá-los. Acho que é isso que é importante de saída. Muito bom, Marcos, muito bom mesmo. No caso, muitas vezes a gente vê que o negócio, até pelo do dinamismo das startups, eles querem iniciar o negócio, às vezes vem aquele contrato social modelão pronto. Realmente, eu notei que você citou o memorando de entendimento, né, Marcos? Você poderia falar um pouco mais sobre esse documento para nós, por favor? O que seria? Claro, claro. O memorando de entendimento, a meu ver, é o primeiro dos instrumentos que o empreendimento deve se preocupar em produzir. Eu estou falando de empreendimento que ele muitas vezes surge antes de uma empresa propriamente dita. Ele se trata de um acordo prévio entre aqueles que estão ingressando no desenvolvimento dessa ideia, que estão tentando buscar atração para essa ideia nova, e que se estabelecem os critérios e as regras que vão nortear essa fase inicial do empreendimento. Então, esse memorando de entendimento é, como o nome diz, uma memória escrita do que se pretende buscar com aquela empresa, quais são as funções que cada um vai exercer nessa etapa do negócio e quais são os resultados que cada um poderá colher lá na frente. Ele também é bem importante, Nicolas, quando se fala em investimentos, porque quando alguém vai investir numa empresa, muitas vezes, e é o que se espera que se faça, é preciso fazer due diligence, é preciso avaliar de fato se a valuation faz sentido, se aquele negócio é um negócio que se sustenta, qual é a barreira de entrada na concorrência, enfim, é uma série de mecanismos necessários para o investidor ser feito. E o que ele vai fazer, como ele vai fazer e o que se espera no final também deve ser tratado num memorando de entendimentos prévio, inclusive para preservar, por exemplo, o sigilo das informações. Ele serve muitas vezes para isso, garantir a confidencialidade, enfim, esses elementos todos. É importante deixar claro duas coisas sobre o memorando de entendimento, especialmente quando se trata de uma empresa em que ainda não está constituída. Ele não substitui o contrato social, ou seja, ele é uma prévia do contrato social, mas ele vincula aqueles que assinaram esse memorando. O nosso sistema jurídico, o Código Civil brasileiro, estabelece a cláusula geral da boa-fé, que vincula as declarações. Então, se eu me responsabilizo ou me comprometo por uma dada atividade ou por uma dada execução de um ato, ainda que não no instrumento formal do contrato social, mas eu estou vinculado e devo cumprir satisfatoriamente aquilo que eu me dispus a fazer. Então, o memorando de entendimento serve para isso. É uma etapa prévia e que fixa os rumos para onde vão caminhar as atividades. Muito bom. Na realidade, até falando um pouco da minha experiência com startups, eu estou nesse meio desde 2015 e uma coisa que é fundamental do memorando e que você citou agora é a questão das funções. Afinal, como é um modelo muito dinâmico, às vezes as coisas acabam se confundindo, o administrador exerce a função do sócio, o sócio exerce a função do administrador, então eu vejo essa necessidade realmente de azeitar essa documentação jurídica para a gente conseguir construir um caminho, né, trilhar aí os pilares jurídicos dessa empresa, que é fundamental para o sucesso dela no futuro, né?
E pensando um pouquinho, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre os contratos de vesting e sobre as opções de cliff, né? Que a gente tem visto aí no mercado. Eu acho que seria bem bacana para o pessoal também ter uma noção dessa realidade, que são opções aí que a gente tem para nesse meio, né? Que é bastante comum e usável. Perfeito. São cláusulas importadas do direito estrangeiro, é muito comum no direito norte-americano, especialmente, mas têm sido usadas com algum sucesso e bastante efetividade, eficiência aqui nas relações do direito brasileiro, nos negócios aqui no Brasil. A cláusula de cliff vesting são cláusulas complementares que se estabelecem para o ingresso de alguém numa sociedade, seja alguém que atua com uma atividade que é relevante para aquele negócio, seja para um investidor que vai aportar algum capital e que venha posteriormente a fazer parte do quadro de sócios dessa sociedade. Então, a ideia é a seguinte, o vesting é aquela regra que estabelece um certo período de atuação, seja do investidor com capital, mas é mais usado para quem atua uma atividade prática na empresa. Por exemplo, vamos pegar um exemplo, um programador numa startup. Vamos pegar esse exemplo. Então, um período de atuação desse programador que vai fazer com que ele, de maneira escalonada, passe a ter direito à participação societária. Então, se hoje ele tem um contrato de parceria ou mesmo um salário, porque é um funcionário da empresa, passado algum período de atuação da sua atividade, ele vai ter direito à participação societária. Participação seja em cotas numa empresa limitada, que é um pouco mais simples, seja propriamente ações numa empresa de sociedade anônima. Nas empresas maiores, isso sempre foi comum, na verdade, o uso dessas cláusulas que estabelecem bônus por ações, por exemplo. Só que aqui a gente traz para a ideia de que eu preciso de um tempo e de algumas atividades para que eu tenha direito àquele bônus. Isso se dá para que o sujeito não ingresse desde já na sociedade como sócio e dali pouquíssimo tempo deixe de praticar sua atividade, deixe de trabalhar, de testa demissão, seja demitido, enfim, e você tem um sócio que já não é mais alguém que faz sentido na sua estrutura orgânica. Essa é a cláusula de vesting. O cliff vem complementar a cláusula de vesting, que é um período, para tratar de um jeito mais simples, um período de carência. Para começar a adquirir a minha participação societária, eu devo atuar por um dado tempo. Então, o cliff é uma tradução muito, muito direta e própria, é a ideia de penhasco. Então, eu preciso subir barreiras no tempo, ou seja, eu preciso chegar a base 1, a base 2, a base 3, até chegar ao topo do Everest, e é esse caminho que vai para eu receber a minha participação societária, aquela participação que a cláusula de vesting previa diante das minhas atuações e do tempo passado. Então, é uma forma de proteger os fundadores, proteger quem já é sócio, do ingresso de alguém que é importante para a empresa, mas que se quer manter organicamente, gerando o negócio, fazendo com que o negócio cresça. E também, por outro lado, para não me estender muito, são cláusulas importantes para que o funcionário, por exemplo, ou aquele que é parceiro, mas ainda não é sócio, também tenha interesse na empresa, para que ele possa, com o tempo, atuar, desenvolver, dar sua cara àquela parte do negócio e daí sim ingressar no quadro de sócios. Do ponto de vista jurídico, essas duas cláusulas precisam ser muito bem escritas, com muito cuidado, para que não se tenha, na tentativa de fazer esse escalonamento, essa proteção, você não crie problemas jurídicos, especialmente problemas tributários, como, por exemplo, criar regras para aquisição das cotas com aumento do capital, e isso gere ganho de capital e haja tributação por ganho de capital, enfim, há uma série de regrinhas para que isso seja feito. Mas o direito brasileiro dá conta dessas regras adicionais. Então, embora o modelo seja de fora, nós temos aqui ferramentas para adaptar, como, por exemplo, cláusulas condicionais, enfim, para adaptar essas regras ao nosso modelo e proteger juridicamente, da segurança jurídica a esses negócios. Massa, muito massa. Animal mesmo. E no caso da startup angariar investimentos, tá? Naquela fase, vamos falar ainda investimento anjo, né? Como que se procede essa instrumentalização desse negócio, geralmente? A gente vê que corriqueiramente no mercado tem se utilizado um instrumento do
do contrato de mútuo conversível. Daí, posteriormente, no governo Temer, até veio uma legislação que fala do contrato de investimento anjo, mas mesmo assim a gente vê que na prática o mútuo ainda é utilizado. Você poderia contar um pouco para nós, explanar um pouquinho dessas duas realidades e, claro, a gente quer saber de você qual é o mais indicado, Marcos. Claro. Veja, depende muito do caso concreto, a indicação de uma ou de outra forma de fazer o investimento. Depende também do valor desse investimento, do risco que esse investimento representa. Então, há uma série de premissas para escolher aonde marcar o X. Então, vamos dizer, esse é melhor, esse é melhor, depende do caso. Mas, de fato, você tem hoje, em uso comum, duas hipóteses mais frequentes. A primeira delas é o mútuo conversível, e aqui eu não estou fazendo uma ordem de preferência, só vou explicar as duas e depois ter aí alguma opinião, mas a primeira delas é o mútuo conversível e a segunda é o contrato de participação. O mútuo conversível, essa primeira forma, ele não é regulado pela legislação brasileira, não quer dizer que é ilegal, ao contrário, ele é um contrato atípico porque não tem uma lei que diz exatamente como ele deve ser feito, mas não é ilegal. Ao contrário, mútuo em juridiquês é empréstimo. É a palavra do direito para empréstimo. Então, o mútuo conversível é um empréstimo que o investidor faz e que pode ser convertido lá na frente em participação na empresa, participação societária, ou não. E aqui eu já faço algumas observações sobre ele. O problema do mútuo conversível, um dos problemas, é que dá ao investidor bastante poder na relação com o investido, porque é ele que lá na frente normalmente vai decidir se investe e se torna sócio ou se aquele dinheiro que ele empregou na empresa ele vai querer de volta como pagamento do empréstimo que fez, no empréstimo puro e simples. E isso pode ser prejudicial para o empreendimento, a depender da fase do negócio em que ele se encontra. Por outro lado, o mútuo conversível tem a vantagem de, como não há uma regulação específica sobre ele, permitir contratos mais abertos, contratos mais customizados ao negócio que está sendo investido. E isso é bastante interessante. Eu não tenho regras que amarram o mútuo conversível. Por exemplo, uma delas importante, no contrato de mútuo conversível, o investidor pode tomar assento em algumas decisões administrativas do negócio. Então, vamos pegar aí um exemplo clichê, enfim, mas o Shark Tank, por exemplo. Muitos dos contratos ali de investimento se dão com mútuos conversíveis. Porque o camarada que vai investir o dinheiro, ele quer pôr alguém da equipe dele de olho perto do negócio, na administração do negócio. Se chegar a um ponto que ele acha adequado, ele converte as cotas e adquire as cotas. Senão, o dinheiro é retornado. Também, para ter vantagem para quem é investido, normalmente esse mútuo não tem uma taxa de juros relevante, porque senão era mais fácil ir no crédito, num banco, ou numa fintech, e tomar esse crédito sem correr o risco de perder um pedaço no preço. Então, essa é a ideia do mútuo conversível. Eu empresto para alguém e lá na frente eu converto o valor que me seria pago do empréstimo em participação da empresa. Por outro lado, o contrato de participação foi regulado pela Lei Complementar 155, como você mencionou, e ele tem uma série de regrinhas próprias para proteger tanto o investidor quanto o investido. Por exemplo, eu vou citar os elementos mais importantes da lei complementar. O prazo mínimo para remuneração dessa parceria é de 5 anos. Então, não pode ultrapassar esse prazo. A remuneração não pode ser superior a 50% do lucro. O investidor não pode participar da administração da empresa. Enfim, a lei cria uma série de regras que amarram um pouco essa participação. Qual que é a vantagem? Se eu falei da vantagem do mútuo, vou dizer a vantagem do contrato de participação. Há um afastamento entre o investidor e a empresa. Então, se a empresa tiver algum problema, seja trabalhista, seja mesmo de crédito, enfim, qualquer percalço que ela possa ter no seu caminho, o investidor está blindado, porque a lei garante que ele não faz parte da empresa. Nos dois casos, é preciso também observar a questão tributária. E aqui o mútuo conversível pode ser mais interessante do ponto de vista tributário, a depender de como se organiza durante o tempo esta transformação em ações. Você pode chegar lá no final com uma blindagem tributária maior.
No caso da participação, do contrato de participação, a lei estabelece as regras de tributação, que vão de 22,5% a 15% do valor do resultado, enfim, a depender do tempo. Então, você tem essas modalidades. Dizer, como eu falei antes, qual que é melhor, qual que é pior, depende do caso concreto. Eu, particularmente, vou lhe dizer que eu sou um cara entusiasmado com o mútuo conversível. Eu gosto dessa modalidade, porque eu acho que ela permite, como eu disse antes, customizar os contratos, estabelecer regras de participação, regras de retirada, prever quando, no meio do caminho, um dos sócios atuais resolve sair da empresa, o que isso acontece, se for fazer outros investimentos. Enfim, eu gosto mais dessa possibilidade de customização, mas o caso concreto é que define. Muito bom, muito massa. E realmente, até talvez essa liberalidade em customização se dê pelo fato de ser um contrato atípico, como você falou para nós, né? Então, acaba ali propiciando um leque maior de opções, já que, no que você falou, também percebi que o de participação acaba sendo algo mais que já tem pré-regulado como vai se dar, né? Já tem um caminho das pedras ali. Dentro dessa realidade, eu acho que é importante a gente acabar indo para outro bloco que diz respeito como a sociedade decide efetivamente, né? Como se dariam, no caso que é muito corriqueiro hoje nesse ambiente também, a gente vê que às vezes determinado sócio, a pessoa fica na startup, fica por 2, 3 anos, o negócio começa a prosperar, já quer abrir um outro negócio, quer vender, que é como que se dá essa participação para que um sócio ou um terceiro, né, resolver conflitos, realizar a diluição, quais contratos, né, que existem nesse sentido? Como que você pode auxiliar, assim, dar de dicas, né, jurídicas nesse sentido? Olha, como nós falamos lá no começo, eu sempre recomendo que as empresas abusem do acordo de sócios. Eu acho que essa é a ferramenta fundamental para estabelecer o papel de cada um, o espaço que cada um vai ocupar no empreendimento e também as regras para que a retirada, e aqui eu não estou falando retirada da empresa, não, estou falando do ganho financeiro com aquela atividade seja regulada entre os sócios. O acordo de sócio é interessante porque ele não é um documento tão rígido como o contrato social. A alteração do acordo de sócios, ela se dá em reunião de sócios, depois tem que ser levada a registro eventualmente, mas passa a valer desde já. E, portanto, essa é uma regra, as regras ali estabelecidas, perdão, são muito fáceis de serem ajustadas. Agora, como você está bem observando, como é muito dinâmico a vida das startups e a gente também tem que admitir que a maioria delas, nos primeiros 5 anos, tem uma grande chance de perecer, ou seja, são poucas aquelas que conseguem ultrapassar essa barreira quando não estão bem organizadas, é fundamental prevenir para o fim. Ninguém quer o fim, mas é fundamental estar prevenido para o fim, ou pelo menos para que um dos sócios saia. E isso se dá criando regras específicas, aí sim no contrato social, para resolução parcial. Resolução parcial, de novo, é o nome jurídico para saída de um dos sócios. Tem que estabelecer a regra do valuation. Isso a gente vê acontecer com muita frequência. Quando uma empresa começa a ir bem e um sócio quer sair, a pergunta é, como é que eu avalio? E não pode ser pelo chute, né? Eu acho que vale tanto porque... Não, tem regra, tem métrica para isso. E é importante estabelecer critérios prévios para essa valuation, justamente para que eu possa, inclusive, buscar investimentos ou pagar o sócio que quer sair da maneira adequada. Então, isso tudo deve estar estabelecido, seja no acordo de sócios, mas principalmente o caso da dissolução parcial, seja no contrato social. Existem também, Nicolas, outras N hipóteses jurídicas, porque o direito também é uma ferramenta dinâmica, ele tem que acompanhar o caminho que as empresas estão traçando. Eu não posso olhar para o Código Civil e dizer, não, aqui só tem o X, Y, Z hipóteses e o que não encaixa aqui não tem solução. Não, ao contrário. Você consegue trabalhar com muita coisa já posta, coisa antiga, digamos assim, contratos que tinham outras funções para auxiliar na organização das startups. Por exemplo, vou dar um exemplo muito
clássico, que é o contrato em conta de participação. Um contrato velho, que quase não se usa mais, mas que dá um pouco valor a ele, porque é um contrato muito interessante para que eu possa recolher dinheiro de alguém que queira investir, ou mesmo aproximar pessoas sem as amarras de uma sociedade pura e simples. Então, tem aí ferramentas bastante interessantes para isso. Então, só para você me corrigir se eu estiver errado, mas o contrato, por exemplo, de conta por participação é uma das alternativas a recolher esse investimento, ao contrato do mútuo e do contrato de participação efetivamente que a gente citou agora há pouco. Então, é uma Perfeito, perfeito. alternativa da legislação brasileira, por assim dizer, né? Exatamente. O contrato em conta de participação ele é regulado no Código Civil e ele é uma forma de um investidor entregar algum recurso ao agente da atividade econômica, daquela atividade produtiva, daquele empreendimento, para que ele desenvolva a atividade e dividam depois os lucros. É assim, é uma modalidade muito simples do ponto de vista da explicação e muito pouco usada. Às vezes a gente busca no direito estrangeiro, busca formas extremamente complexas, quando a gente também tem ferramentas domésticas bastante úteis e que podem ser utilizadas com menos custo. Porque outra coisa que é importante é, assim, pensar que o direito é custo em alguns momentos. Ele não deve ser custo, deve ser investimento. E para que ele seja um investimento, ele tem que reduzir despesa. Se eu pensar num contrato muito complexo, eu estou aumentando a despesa, estou aumentando a hora de advogado, que não faz sentido. O contrato em conta de participação é isso. Eu tenho um sócio investidor, ele chama sócio, mas ele não é sócio de fato. Eu tenho um investidor e um executor das ações. O investidor dá o dinheiro, o executor executa, faz o negócio andar e, ao final, dividem o lucro ou sofrem junto o prejuízo. E aí existem, claro, outras hipóteses. Você pode caminhar para uma ideia de tokenização, migrar para o ambiente virtual e pensar em blockchain, enfim, aí o céu é o limite, que é algo que me interessa muito também, algo que eu tenho me dedicado, é pensar em como os modelos de negócio podem ingressar, os modelos tradicionais podem ingressar no âmbito da virtualização de moedas sem que isso signifique especular com Bitcoin ou Ethereum, enfim, não é disso que se trata, é usar essa ferramenta para gerenciar o negócio. Agora, até gerando alguns insights, né? Você comentou sobre realmente algumas atualizações, tecnologia, né? Inovação também que transbordou aí nessa intersecção de direito e tecnologia. Falou ali sobre o blockchain. Algum insight que você queria trazer no diz respeito a criptomoedas, o que tem se utilizado nesse meio e até, quem sabe, na aplicabilidade nesses contratos e nessas negociações? Como que está? Tem sim. Eu acho que o caminho para os smart contracts é um caminho bastante interessante. Ele ainda não é um caminho sem volta, porque é uma tecnologia nova e as relações jurídicas elas são as últimas que se valem das novas tecnologias. Enquanto nas relações econômicas você rapidamente já está fazendo uso dessas tecnologias, vide Bitcoin, que está aí já há algum tempo, e tantas outras modalidades de investimento ou de relação financeira, o direito demora um pouco mais, as relações jurídicas demoram um pouco mais. Mas eu não tenho dúvida que são modalidades que estão chegando e que logo serão tão corriqueiras quanto o cheque foi um dia, assinar um smart contract para fazer um pagamento hoje com débito nessa conta de criptomoeda que é regulada por uma gestora de criptomoedas individual que criou a sua própria criptomoeda, por exemplo, para fazer aí uma linha inteira. A gente vê de vez em quando que as empresas lançam ação na bolsa, por exemplo, abrem seu capital, lançam ação na bolsa. Pouca gente sabe ou tem se dedicado a estudar as hipóteses de lançamento de tokens, que são as ações, entre aspas, no mundo da criptomoeda que podem fazer com que a empresa seja investida por capital, criando esses títulos, esses tokens, que são títulos virtuais, títulos digitais, para serem executados mais lá na frente.
Eu acho que esse é um espaço extremamente interessante, fácil, rápido para quem quer buscar recursos no mercado e que podem ser daqui a algum tempo um caminho bastante interessante para os pequenos, porque uma empresa pequena não tem a menor condição de abrir ações no mercado, não pode virar uma SA de capital aberto e lançar ações, isso não faz sentido. Com a tokenização, isso é bem interessante. Há um exemplo da Moneda, que é uma startup uruguai brasileira, enfim, tem dupla nacionalidade, que faz isso com ações sociais. Aqui eu puxo um ganchinho que me ocorreu agora falando contigo, de tratar, que é isso, que é a ideia de que esses novos negócios, eles têm a possibilidade de estabelecer um impacto social enorme, porque eles estão mais perto das pessoas, estão mais perto do consumidor final, eles são locais, embora globais, é o tal do global, né, o global, local, enfim, são negócios que valem muito a pena serem observados por essa interação com a sociedade. A Moneda, essa que eu estava dizendo, basicamente uma plataforma de tokenizar negócios sociais. Você cria esses títulos virtuais e quem quer investir, investe porque sabe que o resultado vai ter um valor agregado lá na frente. E aí, enfim, aí a ideia explode, né, Nicolas? A gente pode pensar em que isso traz um marketing digital barato, enfim, daí aí é um caminho sem volta a gente começar a discutir. Não, e esse insight que você trouxe ao final, falando do empreendedorismo social, realmente é algo que a gente tem que avaliar. Existem uma série, até pelo momento que a gente está vivendo, né, uma série de iniciativas de hackathons orientados aí a trazer soluções inovadoras a esse momento que a gente está experienciando hoje na história da humanidade, e também iniciativas locais. Você citou, né, essa startup. Agora a gente tem aqui, por exemplo, a Feel Helper, que é uma startup também de empreendedorismo social da nossa cidade, que trabalha aí com mão de obra qualificada para pessoas que não tenham aí essa capacidade de angariar com esses recursos. Então, Marcos, eu queria na realidade agradecer a sua presença com seus valiosos apontamentos. Foi muito bom a gente bater esse papo aqui. Eu tenho certeza que o pessoal vai ficar engajado nesse material que a gente construiu. Esses apontamentos societários, telespectadores. Esse foi o nosso Café com Inovação do Legal Hub. Eu espero que vocês tenham gostado. Marcos, uma mensagem? Quer deixar uma mensagem final a esses empreendedores, a esse pessoal aí que está querendo saber um pouco mais dessas nuances aí do direito, tecnologia e startups? Quero sim, Nicolas, quero sim. Primeiro, eu quero agradecer a participação, fiquei muito feliz de participar. Quero dizer que o direito e os profissionais do direito que não tiverem os olhos abertos para fora do direito vão ficar para trás. É muita gente no mercado, é preciso inovar aqui dentro primeiro, para depois querer inovar daqui para fora. É preciso abrir a cabeça. É preciso estudar, tem que estudar. Não, ninguém chega a lugar nenhum se não está disposto a aprender. Estudar não é só ler livro, mas olhar para as coisas que estão acontecendo, ter sensibilidade para ver o que é de novo, enfim. E é nesse sentido que eu sugiro que todo mundo se inscreva nos canais da Legal Hub, que participe do que está sendo ofertado. O Café com Inovação, que acontece toda semana, eu sugiro que seja acompanhado, porque aqui é um lugar de debate, aqui é um espaço de novas ideias, conteúdo multidisciplinar que serve para que se possa ir adiante, ainda mais no momento tão crítico que se avizinha aí nos próximos tempos. Eu, de novo, agradeço, um abraço a você, Nicolas, a todos que acompanham o Legal Hub, fico à inteira disposição. Pessoal, então a mensagem está dada, nos acompanhem nas redes, acompanhem o nosso conteúdo. Mais uma vez, obrigado, Marcos. E é isso aí, pessoal. Abraço e até a próxima.